Você pode então abrir a sua Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13. João 13, talvez uma das histórias mais conhecidas, e por isso a necessidade de estarmos atentos para que a gente não se perca no fato de conhecermos o texto, e aí aquele texto se torna algo como que comum para nós, e nós perdemos aquilo que Deus quer nos revelar. Então, não deixe isso acontecer. Eu quero ler 15 versículos desse texto com você. João, capítulo 13. Tá bom? Vamos ler então. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Você certamente já viu na televisão, em alguma cerimônia transmitida ao vivo, uma cerimônia chamada, em muitas igrejas por aí, de cerimônia de lava-pés. Quem já viu isso? Quem já participou de uma cerimônia assim? Já teve os pés lavados? Já? Ok, muito bem. Então é uma cerimônia conhecida, é um texto conhecido, uma história conhecida, quando Jesus estava em volta da mesa, uma mesa baixinha, não alta como essa, e os pés ficavam muito próximos à comida, ao alimento, e era comum que o escravo viesse nessa hora, e você sabe que isso acontecia, e ele então vinha lavar os pés dos convidados. Normalmente esta lavagem dos pés acontecia durante o jantar da Páscoa. Normalmente era quando o hóspede chegava, mas na Páscoa, que era aquela festa que eles estavam celebrando, os discípulos haviam preparado aquela mesa, que lembrava lá do Egito, lá de Êxodo capítulo 12, lá da saída da escravidão. Nessa cerimônia, a limpeza dos pés era durante o jantar. Era entre um cálice e um outro. Havia 2 momentos em que cálice era servido. Entre o primeiro e o segundo, acontecia a lavagem dos pés. Parava-se a comida para lavar os pés. Provavelmente, o impacto cultural do que Jesus fez
Estas cerimônias que nós vemos na televisão, que nós vemos em filmes, ou que muitos aqui, eu fiquei até surpreso, já participaram, provavelmente o impacto cultural é absolutamente distinto. Ele é diferente daquilo que aconteceu naquela ocasião. Porque aquilo que aconteceu naquela ocasião, que assustou, que surpreendeu os discípulos, para cima um pouco? Aqui? Ah, tá bom. Está com uma ressonância, né? Tá bom. Que surpreendeu os discípulos foi o fato de Jesus ter assumido o lugar de escravo. E na nossa cultura nós não temos mais escravos. Quem lavou o seu pé, vocês que tiveram participação nesta cerimônia, foi alguém igual a vocês. O que acontece nas cerimônias que nós vemos nos filmes, nos rituais das igrejas, não é? Cerimônia de lava-pés, quando o Papa vai e lava os pés de algumas pessoas, é apenas uma transposição sem a análise, sem o entendimento cultural, da cultura, do momento que Jesus viveu. Como foi chocante para os discípulos o fato de Jesus lavar os pés, houve a repulsa de Pedro, de não, Jesus, o Senhor não vai lavar os meus pés, eu não vou permitir que o Senhor faça isso. Isso está escrito aqui nesse texto. Por quê? Porque essa era a função do mais baixo homem ou mulher na casa, socialmente falando. Era o trabalho do escravo. Então Pedro, quando vê Jesus se aproximar para lavar os seus próprios pés, ele não aceita, ele diz, não, jamais vou deixar o Senhor lavar os meus pés. É mais ou menos como se você recebesse alguém na sua casa. Eu fiquei pensando essa semana, qual figura usar, qual ilustração usar, para mostrar como seria chocante para você se alguém se oferecesse para fazer uma coisa que jamais você deixaria a visita fazer. É como se alguém chegasse na sua casa e, depois do jantar, falasse assim, por favor, onde é a lavanderia, onde é que você guarda os materiais de limpeza? Ah, é ali. Ela fosse lá, pegasse um balde, pegasse material de limpeza de banheiro, desinfetante, essas coisas todas, falasse, deixa eu limpar o banheiro da sua casa. Você é dona de casa, não é? Você mulher, você deixaria isso acontecer? Você pularia da cadeira e dizia, jamais vou deixar você lavar o banheiro da minha casa, não é? Você vai fazer isso, ou você paga alguém para fazer isso, mas você jamais deixaria um convidado que vem para a sua casa. Às vezes em festa de amigos, né, churrasco entre amigos, você até permite, não é, mulher, que uma pessoa vá lá, ajude a lavar a louça, não é? Não permite? Ontem teve um encontro de várias células e cada um lavou o seu prato, não é? Ninguém chegou lá, pelo menos que eu tenha visto, eu também não fiz isso, e pedi para lavar o prato de todo mundo. Mas se acontecesse, até a gente não ficaria ofendido. Mas uma pessoa fazer um trabalho que você jamais daria para uma pessoa convidada, isso você não permitiria. Porque isso seria diminuir o valor do convidado, da pessoa que você está recebendo para um jantar, para uma festa. Talvez isso ajude a entender o choque do apóstolo Pedro ao dizer, Jesus, o Senhor não vai lavar os meus pés. E hoje o que eu quero compartilhar com você é este tema. Mostre os seus pés. Mostre os seus pés. Quando Jesus termina de fazer aquela lavagem dos pés, ele faz uma pergunta. Que pergunta é essa? Isso está aqui no versículo 13, ou 12. Vocês entendem o que eu lhes fiz? Minha pergunta é, será que todos nós entendemos o que é a cerimônia de lava-pés? O que é que Jesus fez? Será que nós compreendemos isso?
Então eu quero brevemente compartilhar com você. Quando Jesus se aproxima de Pedro, Pedro se recusa, e Jesus dá uma palavra bem forte, bem clara para Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus foi duro, claro, absoluto na sua condição. Pedro, se eu não lavar os pés, você não vai ser meu discípulo, você não tem parte comigo, não tem aliança entre nós. Já fica um pouco mais complicado, não fica, entender? Porque essa questão cultural de Jesus assumir o lugar do escravo, pôr uma toalha na cintura, ir lá lavar os pés, a gente entende fácil. Jesus quis mostrar que ele era servo dos discípulos, servo de todos nós. Mas quando ele diz para Pedro: Pedro, você não tem parte comigo, fica um pouco mais difícil para entendermos por que Jesus se põe desta maneira, é enfático e é duro com o apóstolo. Por isso ele pergunta depois: você entendeu, Pedro, o que eu fiz? Como Pedro estava longe de querer, de aceitar estar separado do mestre, ele então toma uma posição absolutamente oposta. E ele diz: não, Jesus, se é por isso, o que ele responde? Lava o meu corpo todo, me molha a cabeça, lava as minhas mãos. Isso não era feito na chegada de um hóspede. O hóspede tinha apenas os seus pés lavados pelo escravo da casa, pelo servo da casa. Então Pedro, com medo de perder o relacionamento com Jesus, e para deixar bem claro que ele iria com Jesus para onde quer que fosse, ele diz: Jesus, faz o seguinte, eu tomo banho completo. Eu tomo banho completo, Jesus. Pode lavar da cabeça aos pés. E Jesus diz para Pedro claramente: não, Pedro, você não entendeu ainda. Uma cerimônia tão simples, feita todo o tempo, eles já haviam feito isso muitas vezes, era comum. É como você oferecer o banheiro da sua casa para alguém lavar as mãos. Quando vai ter um jantar, você fala: se quiser ir ali no banheiro, é ali e tal, a pessoa vai lavar a mão. Eles faziam sempre isso, lavar os pés era algo rotineiro para eles. Mas Pedro, então, como não estava entendendo essa questão de estar em aliança com Jesus por deixar lavar os pés, ele diz: bom, então Jesus, faz isso, eu quero tomar banho por inteiro, porque eu não quero perder o meu relacionamento com o Senhor. Mas mais uma vez Jesus, percebendo que Pedro não havia entendido, ele diz: você já está limpo. Dá para entender isso? Pedro, você já está limpo. Quem já tomou banho não precisa se limpar de novo. Até esse momento, Jesus estava falando literalmente. Jesus estava falando e tomando uma cerimônia ou um gesto que era dado pelo dono da casa de lavar os pés dos convidados, sem explicar por que estava fazendo. Mas no momento em que ele diz: Pedro, você não precisa tomar banho, você não precisa lavar-se todo porque você já está limpo, aqui ele dá uma chave para entendermos. Veja aí no versículo de número 10, finalzinho do versículo 10, a última frase. Agora ele explica espiritualmente o significado daquele momento. Vocês estão limpos, mas nem todos. É lógico que Jesus não estava falando sobre banho, sobre limpeza corporal, sobre banho com água que prepara alguém para ir para uma festa. Jesus não estava falando isso. Jesus estava se referindo àquele que iria traí-lo. No versículo seguinte, no texto seguinte diz: pois ele sabia quem iria traí-lo. E por saber quem iria traí-lo, ele diz: nem todos estão limpos. O que Jesus então está explicando? O que Jesus está ensinando aqui? Ele está ensinando que uma daquelas pessoas que estava sentado à mesa, e você sabe quem era, o traidor Judas, ainda não havia
se tornado seu discípulo. E não se tornaria. Jesus está dizendo que, mesmo em volta daquela mesa, da ceia, essa mesa que nós vamos celebrar daqui a pouquinho, havia um que não tinha experimentado a submissão por completo ao senhorio de Jesus, e nós poderíamos dizer, na nossa linguagem, não havia se convertido ainda a Cristo. Então Jesus está dizendo, tomar banho por inteiro, veja, tomar banho por inteiro, nesta linguagem que Jesus está usando aqui, é entregar-se a Ele como Senhor e como Salvador. Isso Judas não havia feito ainda. Tomar banho por inteiro é ter em Cristo os seus pecados perdoados e o reconhecimento de que somente através do sacrifício de Cristo há perdão. E este compromisso, esse pacto, esta aliança com Jesus, que teria que ser feito por cada um, mas não seria feito, não foi feito por Judas. Conversão é a porta de entrada para a comunhão na mesa. Por isso Jesus diz, tem um aqui entre nós, mesmo comendo deste pão, bebendo deste cálice, não tem pacto comigo. Queria perguntar a você, cada pessoa que está aqui hoje, você tem certeza que já tomou banho? Isto é, você tem certeza da sua plena, completa e definitiva salvação através de Jesus? Jesus olha para Pedro e, como Pedro já havia confessado como Senhor, ele havia dito numa pergunta de Jesus, e você, Pedro, quem você diz que eu sou? E Pedro disse a ele, tu és o Cristo, Jesus, o Filho do Deus vivo. E Jesus, sabendo que o coração de Pedro já era inteiramente, totalmente dele, ele diz, Pedro, então esqueça esse assunto de tomar banho de novo, isto é, esqueça, Pedro, este assunto de arrepender-se novamente, de confessar o meu nome, você já fez isso uma vez. Portanto, nós afirmamos pela história de Pedro que conversão, se ela é genuína, ela é única. Ela só acontece uma vez. Mas aí entra no aspecto, neste assunto de lavar os pés. E neste aspecto de lavar os pés, Jesus exige, Pedro, você tem que deixar eu lavar os seus pés. Era uma tremenda falta de educação um hóspede chegar numa casa e não permitir que o escravo se ajoelhasse, jogasse água na bacia, lavasse os pés. Para o homem é um pouco desagradável, né? Eu fico imaginando, se eu chegar numa casa e alguém pedir para tirar o sapato e deixar tocar nos pés, eu não vou gostar muito disso, não. Acho que as mulheres vão falar, ai, faz mais massagem, não é? Embaixo, na sola, né? Para o homem parece que é um pouco esquisito esse negócio de pegar no pé da gente, não é? Acho que é daí que vem essa expressão, pegar no meu pé, não é? Não é uma coisa boa, né? Mas Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você precisa deixar. O que significa isso? Se dar banho, se tomar banho era a conversão e o compromisso com Jesus e confessá-lo como Senhor, o que seria então lavar os pés do ponto de vista espiritual? Não dava para comer a ceia sem lavar os pés. Não era próprio se assentar à mesa com os pés sujos. Você sabe que o calçado daqueles dias eram as sandálias. E quando você saía da sua casa, depois de tomar banho, você então ia se dirigir à casa onde havia festa e no caminho os pés ficavam sujos, né? As sandálias não protegiam da sujeira. E então toda a na casa, o hospedeiro deveria então providenciar este momento de lavagem. Era simplesmente proporcionar a higiene pessoal para que uma pessoa se assentasse numa mesa baixinha, onde os pés ficavam tão próximos à comida.
E Jesus está dizendo: Pedro, discípulos, no caminho da vida, vocês vão sujar os pés. E rotineiramente, vocês precisam tê-los lavados. Jesus está dizendo que quando vivemos, cometemos pecado, desagradamos a Deus, ofendemos pessoas, entristecemos o Espírito Santo, deixamos de ouvir a voz do Senhor e rotineiramente, eu e você precisamos nos apresentar diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso acertar as minhas contas com o Senhor. Eu preciso lavar os meus pés. Mas eu acho que isso também não é novidade, porque uma pessoa que é convertida, ela tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos convence do pecado, não é verdade? A Bíblia diz que o Espírito Santo foi enviado para nós, para que fôssemos convencidos do nosso pecado. Qual foi a última vez que você se sentiu tocado pela voz de Deus, que dizia: acerte isso? Quando foi a última vez que você esteve sensível para ouvir o que Deus estava falando com você, o que o Espírito Santo estava mostrando, e dizendo assim: isso me desagrada, meu filho, minha filha? Quando foi a última vez que você percebeu isso? Que você chegou em arrependimento e diz: Deus, lava os meus pés. O apóstolo Paulo diz: não entristeçam o Espírito de Deus, não apaguem o Espírito Santo. É perigoso você passar dias e dias e dias sem pedir: Deus, me revela o que na minha vida te desagrada. A gente se acostuma. A gente se acostuma com o pé sujo. E a gente não se apresenta diante de Jesus dizendo: Jesus, passa aí o teu olhar sobre a minha vida. Me revela. Me mostra o que é de sujeira que está aqui guardado no meu coração. E nós nos acostumamos com mágoas, com rancor, com maneira de falar sobre as pessoas. A gente vai vivendo com estas coisas e não percebemos que isso vai sujando o nosso pé e nos afastando da mesa da comunhão. Eu não estou falando só dessa mesa aqui, não. Estou falando de ouvir Deus falar na leitura da Bíblia e ter prazer na oração. Porque a gente vai ficando tão sujo, os pés vão ficando tão sujos que nós nem queremos mais nos assentarmos para ouvi-lo. Há um incômodo. Mas Jesus não está falando apenas desta confrontação entre nós e o próprio Deus. Há uma coisa a mais aqui. Quando Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, ele diz: olha, vocês entenderam o que eu fiz? Então façam o seguinte. Qual foi a ordem? Façam isso que eu fiz, uns com os outros. Ah, que coisa estranha é essa? Então será que nós devíamos adotar a cultura judaica para nós e todo culto aqui termos bacias para lavar os nossos pés? De forma nenhuma. O que Jesus está dizendo é aquilo que Tiago, que nem estava ali em volta daquela mesa, porque ele se converteu depois, irmão de Jesus, que naquele dia ainda era incrédulo, vai escrever muito tempo depois, quando ele diz: confessem os seus pecados uns aos outros. Jesus diz para Pedro, naquele momento da ceia: lavem os pés uns dos outros. O que Jesus está dizendo é: façam o seguinte, abram o coração e prestem conta, falem das suas necessidades, dos seus problemas, dos seus pecados, das suas misérias, peçam ajuda,
Permitam que alguém chegue até você e lave o seu pé. Por isso que a mensagem de hoje chama-se Apresente, mostre os seus pés. Quero perguntar uma coisa a você. Quando foi a última vez, você, especialmente você que é membro desta igreja, da nossa igreja, quando foi a última vez que você procurou alguém e disse: eu preciso da sua ajuda, eu preciso confessar e abrir o meu coração a você, eu preciso que você ore por mim? Quando foi a última vez, homem, que você chegou para um outro homem, um irmão, quem sabe um membro da sua célula, um líder espiritual na sua vida e disse assim: eu preciso que você ore por mim, porque eu estou sendo assediado pela tentação e eu estou quase caindo. Os pés estão ficando sujos, mas os homens que são durões, não chegam para outro homem e diz assim: eu preciso prestar conta a você, eu preciso contar uma coisa ruim na minha vida, eu preciso abrir o meu coração e pedir ajuda. E você, jovem, moçada, galera, quando foi que você chegou para alguém e disse: eu estou me afastando do Senhor, eu não quero isso para a minha vida, eu quero que você ore por mim e quero que você me ajude, eu quero prestar conta a você, eu quero abrir o meu coração e dizer: me ajuda, porque não está boa a minha vida, eu sei que Deus não está se agradando da minha vida. Você casal, você marido e mulher juntos, quando foi que você pela última vez chegou para um outro casal e disse: eu queria que vocês orassem por nós, a gente está brigando, nós estamos tendo problema, não sabemos como resolver esse assunto. Jesus disse: vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Irmãos, igreja tem que ter lavagem de pés o tempo todo. Igreja não tem muito a ver com uma multidão que se reúne, canta louvores, ouve alguma coisa, faz oração e vai embora para nunca mais se ver durante a semana. O que Jesus está dando aqui é o DNA de uma igreja que expõe, abre o coração, expõe as mazelas, expõe os problemas. É muito diferente que talvez você esteja vivendo. Talvez você seja uma dessas pessoas que vive este relacionamento de igreja sem nunca mostrar os seus pés sujos, suas fraquezas. Não há prestação de conta, não há abertura de coração, e a gente vai vivendo. E a gente chega no domingo da ceia, a gente toma a ceia, quase que automaticamente, num rito, não é? Para aliviar, quem sabe, um pouquinho da nossa consciência, quando Jesus diz primeiro: mostra os seus pés. E não apenas mostra para ele os pés, não apenas confessa a ele, aliás, Paulo recomenda, examine-se a si mesmo, confesse, acerte com o Senhor, mas também mostre isso para o outro, para quem pode ajudar você. Preste conta da sua vida. Igreja é muito diferente deste relacionamento distante, relacionamento esse que a gente oculta e tampa e procura pôr toda a cobertura possível para mostrar que estamos bem, estamos sorrindo, que a nossa vida vai muito bem e a gente finge que estamos agradando a Deus e que nem precisamos muito um do outro. Jesus está dizendo para os discípulos: é assim que a minha igreja precisa ser. Quando foi a última vez? Você saberia responder essa pergunta? Quando foi a última vez que você chegou para alguém e disse: eu dou liberdade para você me perguntar deste assunto a semana que vem de novo, porque eu preciso da sua oração,
eu preciso da sua ajuda. Uma outra pergunta que cabe bem aqui: quando foi que você lavou os pés de alguém pela última vez? Quando que você foi ouvido para alguém poder chegar a você e no segredo de uma conversa, de confissão, de pedido de ajuda, de abertura de coração, pode dizer a você: eu confio em você, por isso eu vou pedir uma oração, e aqui eu vou dizer uma coisa que está acontecendo na minha vida, no meu casamento, na minha família, na minha vida íntima. Eu estou caindo, eu estou desagradando a Deus. Quando foi que você lavou os pés de uma pessoa? Ah, que bom que talvez você esteja com os pés tão limpos, não é? Mas quando foi que você se ofereceu para ajudar? Por isso, irmãos, não há na igreja espaço para aquele relacionamento distante, longe. O alvo de Deus é nos envolvermos como comunidade, como grupo pequeno. É nos relacionarmos a tal ponto que a pessoa possa se oferecer. Posso orar com você? Posso te ajudar? Eu quero ouvir o seu problema. Eu quero tocar nos seus pés e ajudar você a vencer isso. Eu quero acompanhar você. Essa é a igreja de Jesus. Esse é o povo que se reúne em volta da mesa. E Jesus experimentou isso momentos depois, quando ele chega no Getsemane, ele diz: venham aqui, eu preciso de vocês. Eu preciso da comunhão, eu preciso do relacionamento. Por que que nós escondemos os nossos pés? Por quê? É interessante que nós não temos tanta dificuldade, aliás, temos muita facilidade, né, em falar dos pés sujos dos outros, não é? Não é verdade? Ou vem cá, eu preciso pedir um negócio para você. Ora pela fulana de tal, ora pelo, né, irmão lá, ele está precisando, viu? O pé dele está muito sujo. A gente não tem dificuldade em fazer isso, né? Mas confessar o próprio pecado, confessar a própria necessidade, se apresentar para o outro e dizer: sou eu quem precisa de oração, sou eu quem preciso de ajuda. Eu quero que você ore por mim. Quando foi que você lavou os pés de alguém? Quando foi que você deixou alguém ouvir o seu coração e lavar os seus pés? E levar você na presença de Deus e dizer: Deus, eu oro por essa pessoa aqui. E naquele momento de entrega, de confissão, não é? De abertura de coração, serem limpos os pecados, lavados os pecados, e você sai dali restaurado, pronto para se assentar na mesa. Por isso que Jesus diz: Pedro, se não for essa ligação íntima comigo, você não pode ser meu discípulo, não é? Talvez poderíamos dizer: se não abrirmos o nosso coração para que as pessoas lavem os nossos pés, não seremos igreja. Seremos um ajuntamento de pessoas que até tomam a ceia, mas que estão longe de experimentar o que é comunhão, o que é relacionamento. Eu quero convidar você agora, antes de tomarmos a ceia, já nós vamos estar comendo pão, bebendo cálice. Eu quero convidar você agora a responder essa pergunta: quando foi a última vez que você deixou alguém lavar os seus pés? Quando foi a última vez que você se apresentou diante de alguém e disse: eu quero que você ore por mim, eu preciso da sua ajuda? Ou você está tão afastado, tão longe, que isso você já nem lembra mais quando foi, se um dia aconteceu? O que às vezes acontece, a gente se esconde e a gente põe uma capa para ninguém ver o que está acontecendo. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar. Como é bom saber que a gente pode repartir a sujeira e abrir o coração, não é? Não há lugar do mundo que você possa fazer isso, senão na igreja. A igreja de Jesus é o único lugar
que você pode fazer isso, buscar pessoas que vão ajudar você a se manter com os seus pés limpos. E você suja de novo, você comete alguma coisa que desagrada a Deus, você volta e você diz: eu quero de novo me ajeitar, quero me limpar, quero abrir o meu coração de volta. O único lugar é a igreja. E você faz parte da igreja. Que bênção. Que bom que é isso. Então eu quero aproveitar esses minutos de preparação para a ceia para dizer a você: aproveite esta bênção, que é fazer parte de um povo que lava os pés uns dos outros. A gente não lava o pé um dos outros. Aqui não tem sumo sacerdote que perdoa pecado, que ouve confissão. Não, nós fazemos isso uns com os outros. Todos nós, cada um de nós pode ser uma bênção na vida de alguém. Então abra o seu coração, procure alguém, envolva-se, doe-se. Ah, meus pés estão limpos, que bênção. Seja uma bênção para lavar os pés de outros, para apoiar, para ajudar, para carregar outros. Tenha um tempo de oração. Apresente seus pés diante de Deus. Tome a decisão de também falar sobre isso com alguém. Procure alguém que possa te ajudar. Nós te louvamos, Senhor, por esse grande privilégio que é fazermos parte do teu povo, da igreja do Senhor, que o Senhor comprou e perdoou e lavou, limpou, purificou com o sangue do Cordeiro. Deus, obrigado porque podemos ter uns aos outros. Não precisamos caminhar sozinhos, lutar as nossas lutas sozinhos. Nós podemos receber ânimo e encorajamento. Oh Deus, que bênção isso. Quero pedir que o Senhor toque especialmente naquelas pessoas que se sentem solitárias, sozinhas. Deus, abra os olhos dessas pessoas para que elas vejam quem pode estar ao lado. Ajuda-os a ver. Ajuda-nos todos, ó Deus, a ver os que estão assim, os que estão distantes. Ajuda-nos a trazê-los para perto. Ajuda-nos a abençoarmos e ajuda-nos a sermos a tua igreja, o teu povo. Ó Deus, queremos apresentar os nossos pés a ti, Senhor. A nossa vida, que quantas vezes entristece o teu Espírito Santo, Deus. Queremos pedir, perdoa-nos, ó Pai. Com o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica. Nos põe de novo limpos na tua presença. Ajuda-nos a nos afastarmos do pecado, Senhor, daquilo que te desagrada. Senhor, ajuda-nos a repartir os nossos fardos, os nossos pesos, as nossas sujeiras. Oh Deus. Quero pedir também que o Senhor levante aqui gente que esteja com a mão pronta para lavar os pés dos outros, toalha na mão, gente serva, pessoas, homens, servos do Senhor. Deus, eu quero pedir que o Senhor levante no meio dos homens este relacionamento de mútuo encorajamento, Senhor, de apoio, de sustentação, ó Deus. Homens que não tenham vergonha de apresentar os seus problemas para serem animados e encorajados pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Ó Deus, levanta um povo aqui, Senhor, que não teme estar com os pés descalços, um perante o outro. Ó Deus, tua palavra diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Cura-nos, Senhor. Cura aqueles que estão com culpa, com o seu coração abatido, com dificuldade de manter-se firme na fé, Senhor.
cura e limpa. Oh, Pai. Senhor, e assim nós vamos participar da mesa. E assim nós vamos nos alegrar na Tua presença. Oh, Deus. Queridos, ainda em oração, eu quero perguntar se há alguém entre nós aqui que deseja apresentar os seus pés perante o Senhor. Eu não vou chamá-lo aqui à frente agora, mas alguém que quer se reconciliar com o Senhor, alguém que quer se apresentar diante dele e dizer: Senhor, eu confesso e eu quero restaurar a minha vida agora. Quero restaurar a minha vida agora. Eu quero renovar a minha vida, a minha comunhão com o Senhor, meu compromisso com o Senhor. Se há alguém aqui nessa situação, com essa decisão no coração, fique em pé, eu quero orar por você aí onde você está. Amém. Fique aí em pé onde você está. Deus, o Senhor conhece essas vidas. Quero pedir que haja de fato um coração sincero e arrependido. Mas quero pedir também que haja, ó Deus, em nome de Jesus agora, alívio de toda culpa, de toda autocondenação, Senhor. Quem sabe pecados, erros, que foram cometidos há muito tempo, mas que ainda permanecem ecoando como culpa nesses corações. Libera agora, Deus, em nome de Jesus, o Teu perdão sobre estas vidas. E elas sejam renovadas na alegria e na comunhão com o Senhor. Deus, toca agora mesmo, ó Pai. E ó Deus, que possam também querer encontrar pessoas que vão poder ouvir, orar e apoiar. Ajuda-os, ó Deus. Toma nas Tuas mãos estas vidas, Pai.